Bom, e o que não pode faltar num bom contrato de prestação de serviços de arquitetura? O nosso próprio regimento civil brasileiro, ele já diz o que um contrato deve ter. Então, o contrato deve ter partes e basicamente objeto. Ou seja, ele tem que ter um contratante, um contratado e uma finalidade. Para que ele serve? O que cada uma das partes tem que fazer. Mas especificamente no contrato de arquitetura, o que a gente sugere? A qualificação completa das partes, o projeto em si. O projeto é, na verdade, o objeto. Então, o que eu vou fazer, de que forma que eu vou fazer e em quanto tempo eu vou fazer. Ou seja, nada mais é do que um projeto de execução. Então, o projeto de execução, ele tem que estar dentro do contrato, exatamente no item do objeto. Então, do objeto contratual. O objeto contratual é a prestação dos serviços de arquitetura para finalidade X ou Y, no prazo tal, com o objetivo tal. Então, nada mais é do que o projeto de execução. Então, o objeto é o que eu vou fazer para o meu cliente, qual é o serviço que eu vou prestar para o meu cliente, ambientação, construção, acompanhamento em obra, o que eu vou prestar para o meu cliente, em quanto tempo eu vou fazer isso e de que forma eu vou fazer isso. Então, isso tem que estar constante no objeto. Então, partindo da qualificação das partes, o objeto, nós passamos então para quanto? Quanto que isso vai custar para o cliente, de que forma que ele vai pagar. Depois a gente tem cláusula penal, despesas operacionais e administrativas que podem decorrer ainda da execução primária contratada e por fim a gente tem os termos gerais, foro para dirimir eventuais problemas que se tenha no contrato. Eu procuro quem? Eu procuro qual é a comarca, qual é o fórum que vai dirimir eventuais problemas que se tenha na consecução do contrato. Isso vai ser uma câmara arbitral? Esse contrato me autoriza a executar diretamente no judiciário? Quem paga os honorários de quem? Há sucumbência? Não tem sucumbência? Isso está lá embaixo, lá nos termos gerais, lá no final. Então, primeiramente, qualificação completa das partes. Segundo, o objeto, que é o que eu estou prestando para o meu cliente, de que forma que eu estou fazendo isso e como que eu estou fazendo isso. Isso é o objeto do contrato. Depois, como que esse contrato vai ser pago e de que forma que ele vai ser pago? Parcelado, via BNDES, à vista, eu concedo desconto, não concedo desconto, isso é por fases do projeto, conforme for tendo a entrega do projeto, essas pecúnias vão sendo devolvidas, esses valores vão sendo reembolsados, como que o pagamento ele se dá de que forma? Geralmente, via de regra, ou ele é à vista ou ele é parcelado. Esse parcelamento pode ser direto, um parcelamento de um valor total parcelado em tantas vezes, ou ele pode ser por fases. Tá? Então esse seria o terceiro ponto. O quarto ponto que não pode faltar são os termos gerais. Então, se tem cláusula penal ou não, qual é o foro para dirimir qualquer eventualidade que se tenha no decorrer do contrato, se existe alguma especificidade, por exemplo, o contrato depende de autorização prévia de algum órgão ambiental. Quem se responsabiliza por isso? Isso está lá nos termos finais, lá embaixo. Então, basicamente, o contrato ele é estruturado em 4 partes. As partes principais, quem é o contratante, quem é o contratado, o objeto, como que eu vou prestar esse serviço e de que forma que eu vou fazer isso, quanto ele vai custar e particularidades que é inerente de cada contratação. Cada execução, cada projeto, ele vai ter uma particularidade. Então, isso está lá embaixo nos termos gerais. Então, basicamente, o contrato ele é dividido em 4 escopos principais. Esses 4 escopos principais, eles, por óbvio, são principais e não podem faltar.